Olá, bem-vindo ao canal Mundo de Descobertas. E hoje vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o tempo. E se tem uma coisa que ninguém pode controlar, é ele. O tempo passa para todos, implacável, sem pausa, sem piedade. Mas você já parou para pensar que o conceito de tempo nem sempre foi do jeito que conhecemos hoje? Já imaginou viver em um mundo sem fusos horários, onde cada cidade tinha sua própria noção de hora? Ou um calendário onde a semana durava 10 dias? Acredite, a história da contagem do tempo é tão curiosa quanto inacreditável. E para deixar tudo ainda mais intrigante, o tempo não é tão exato quanto pensamos. Até mesmo os relógios mais avançados, aqueles que deveriam ser perfeitos, precisam de ajustes. Isso sem falar no relógio do juízo final, que não marca apenas horas comuns, mas sim o quão perto estamos de um desastre global. Mas calma, quanto mais você entende sobre o tempo, mais fascinado fica com suas histórias bizarras e geniais. Então, se você é entusiasta de fatos históricos e gosta de aprender coisas que pouca gente sabe, prepare-se e fique até o final do vídeo. Hoje, você vai descobrir curiosidades inacreditáveis sobre o tempo. Vamos começar? Antes de existirem os relógios como conhecemos hoje, o ser humano sempre teve a necessidade de medir o tempo. Os egípcios, sempre tão engenhosos, observaram a posição do Sol e criaram os primeiros relógios de Sol, que funcionavam muito bem. Até que o Sol se punha. Para driblar esse problema, eles inventaram um método curioso: tigelas furadas flutuando em bacias com água. Conforme a água entrava pelas perfurações, a tigela afundava gradualmente, permitindo medir o tempo com uma precisão surpreendente para a época. Imagine viver numa sociedade onde o tempo escorria, literalmente, por um buraco. Essa engenhosidade mostra como a humanidade sempre foi interessada em encontrar maneiras de dominar o tempo. Agora, mudando de perspectiva, você já parou para pensar por que setembro, outubro, novembro e dezembro têm nomes que parecem indicar que são os meses 7, 8, 9 e 10, mas na verdade são o nono, 10º, 11º e 12º do ano? A explicação está no antigo calendário romano, que originalmente contava apenas 10 meses e começava em março. Durante séculos, esse sistema foi seguido, até que Júlio César decidiu reformular tudo, acrescentando julho, em sua própria homenagem. Mais tarde, Augusto fez o mesmo com agosto. O resultado? Um calendário totalmente reorganizado e uma confusão de nomes que persiste até hoje. Agora, imagine viver numa época em que seu aniversário poderia mudar de mês simplesmente porque alguém no poder decidiu reorganizar o ano. Surreal, né? Mas se você achou isso confuso, imagine como era a vida antes dos fusos horários. Já pensou como seria viajar para outra cidade e descobrir que cada lugar tem seu próprio horário? Antes da padronização dos fusos horários, era exatamente assim que funcionava. Cada cidade ajustava sua hora de acordo com a posição do Sol. Então, um trem que saía de uma cidade às 14 horas poderia chegar a outra e ser, teoricamente, meio-dia. Imagine a confusão para agendar compromissos ou até organizar uma viagem. O caos foi tanto que, com o avanço das ferrovias no século XIX, tornou-se impossível coordenar os horários dos trens. Foi só em 1884 que um sistema global foi adotado, dividindo o planeta em 24 fusos horários. Mas até hoje algumas regiões fazem ajustes curiosos, como horários de meia hora ou mudanças sazonais. E, falando em precisão, você sabia que existem relógios que praticamente nunca erram, mas que ainda assim precisam de ajustes? Se existe algo que a humanidade busca incansavelmente, é a precisão absoluta. E os relógios atômicos chegaram bem perto disso. Eles são tão absurdamente exatos que atrasam apenas 1 segundo a cada 15 bilhões de anos. Parece perfeito, certo? Mas aí vem o paradoxo. A Terra, essa nossa velha conhecida, não gira de forma completamente regular. Pequenas variações na rotação fazem com que, de tempos em tempos, precisemos adicionar um segundo bissexto
para que nossos relógios continuem sincronizados com o planeta. Ou seja, temos uma tecnologia incrivelmente precisa, que ainda assim precisa ser ajustada. Isso só prova que, por mais avançada que seja a ciência, a natureza sempre tem a palavra final. Mas se você acha que essa foi a tentativa mais maluca de organizar o tempo, espere até descobrir o que os franceses tentaram fazer após a Revolução Francesa. Imagine acordar um dia e descobrir que a semana não tem mais 7 dias, mas sim 10. Foi exatamente isso que a França tentou impor após a Revolução Francesa, em 1793. Com a intenção de afastar qualquer influência da Igreja e criar um sistema mais lógico, eles dividiram o ano em 12 meses de 30 dias. Além disso, cada semana passou a ter 10 dias, cada dia teria 10 horas, cada hora 100 minutos e cada minuto 100 segundos. Parece coisa de ficção científica, mas foi real. O problema? Ninguém conseguia se acostumar. Trabalhadores tinham menos dias de folga. A população estava confusa e o sistema simplesmente não pegou. O resultado? Em 1806, Napoleão jogou tudo fora e voltou ao bom e velho calendário gregoriano. Mas no fim das contas, essa história prova que a humanidade nunca para de tentar reinventar o tempo. E falando em tempo, você sabia que existe um relógio que não mede horas comuns, mas sim o quão perto estamos de um desastre global? Parece coisa de filme, mas existe um relógio simbólico que mede o quão perto estamos de uma catástrofe global. O famoso relógio do juízo final. Criado em 1947 por cientistas preocupados com o perigo das armas nucleares, ele funciona como um alerta para os riscos que ameaçam a humanidade. Quanto mais perto da meia-noite, maior o perigo. E adivinhe, em 2023, os ponteiros foram ajustados para apenas 90 segundos da meia-noite, o mais próximo da destruição que já estivemos. Mudanças climáticas, pandemias, conflitos globais. Tudo isso influencia os cientistas a mexerem nos ponteiros. Mas a boa notícia é que esse relógio não é definitivo. As ações humanas podem afastar a catástrofe. O tempo sempre foi um mistério para a humanidade. Tentamos medi-lo, controlá-lo e até reinventá-lo. Mas ele segue sendo uma das forças mais intrigantes do universo. Agora que você conhece essas curiosidades, me diz, qual delas mais te surpreendeu? Você imaginava que já tivemos um calendário completamente diferente? Ou que existe um relógio que pode nos alertar sobre o fim do mundo? Deixa aqui nos comentários qual curiosidade mais te chamou a atenção. E se você gostou do vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre o mundo ao seu redor, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de mais conteúdos incríveis. Até o próximo vídeo e tchau!